Imagina que você recebe a escritura de uma propriedade. Uma propriedade imensa. Um documento que descreve cada fronteira, cada rio, cada colina com uma precisão, assim, impressionante. É um mapa para o seu futuro. Certo. Mas bem no centro desse mapa tem uma anotação estranha, quase uma nota de rodapé, que diz que a capital, a cidade mais importante, ainda não é totalmente sua. Intrigante. É com essa imagem que a gente começa a nossa análise de hoje sobre a herança da tribo de Judá, lá no capítulo 15 do livro de Josué. E vamos mergulhar fundo nisso. Exato. A gente está usando duas traduções, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, para tentar decifrar esse mapa antigo, explorar as histórias que estão escondidas nele e, claro, entender o grande enigma que o texto deixa para o final. Ok, então. Vamos desvendar isso. O capítulo começa de um jeito bem formal, né? Quase como um documento de cartório. Exato, parece um documento de cartório. É uma lista bem longa, detalhada, definindo os limites da terra de Judá. É bem exaustiva, na verdade. E a descrição da fronteira sul, por exemplo, é uma viagem. Começa até o deserto de Zin e vai serpenteando por lugares como a subida de Acrabim, Cádiz Barneia. Nomes bem específicos. Muito. Até chegar no ribeiro do Egito e finalmente no mar. Hoje a gente usa GPS, clica num botão. E a rota aparece. Isso. Naquela época, descrever uma fronteira com base em pedras e vales era a tecnologia de ponta. Exato. E o fascinante aqui, sabe, é que essa descrição não era só geografia. Tinha algo mais, né? Tinha um peso legal, teológico e social gigantesco. Era a formalização da reivindicação de Judá sobre a Terra Prometida. E não era aleatório. Como assim? A nota da Bíblia Holman, por exemplo, aponta que a descrição segue uma rota anti-horária muito organizada. Começa no sul, Certo. depois vai para o leste, norte e, por fim, oeste. Isso mostra um método, um sistema de demarcação. Era uma forma de dizer, isso é nosso e estas são as provas. Faz todo sentido. E depois dessa fronteira sul, que é super complexa, a do leste é a mais simples que existe. É uma linha reta, praticamente. O Mar Salgado, que a gente conhece hoje como Mar Morto, até a foz do Rio Jordão. Ponto final. Simples assim. Mas aí, quando chega na fronteira norte, a coisa complica de novo. Ela passa por lugares com nomes muito fortes que vão ficar famosos depois. Como o Vale do Filho de Rinom. Isso, que ficava logo ao sul de Jerusalém. E o texto faz questão de notar que naquela época, Jerusalém ainda era uma cidade dos jebuseus. Um detalhe importante que vai voltar mais tarde. E a fronteira também menciona um marco que parece saído de um filme de aventura. A Pedra de Boa, filho de Ruben. Que a gente nem sabe direito o que era, mas devia ser um ponto de referência super conhecido na época, né? Com certeza. E essa fronteira norte era crucial. Definia o limite com a futura tribo de Benjamim e deixava Jerusalém bem na divisa. Uma fonte de tensão constante. E, finalmente, a fronteira oeste, que é o Mar Grande. O Mediterrâneo. Exato. Com isso, o perímetro está traçado. O mapa geral de Judá está completo, pelo menos no papel. Ok, então a gente tem esse mapa gigante, quase impessoal, mas no meio de tudo isso, o texto nos dá um vislumbre de alguma história pessoal, de alguém que viveu ali. E como dá? É aqui que a narrativa muda completamente de escala, sabe? A câmera fecha o foco. Exatamente. Depois de desenhar esse mapa imenso, a câmera faz um zoom dramático e foca numa história muito pessoal. A herança de Caleb, filho de Jefoné. Ah, o Caleb. Ele não é um personagem qualquer. De jeito nenhum. Ele foi um dos 2 espiões junto com Josué que décadas antes tiveram fé para dizer que Israel podia sim conquistar a terra. Agora, já idoso, ele vem cobrar a promessa. E ele recebe Kiriat Arba, que é Hebron. Isso. E o texto ressalta que ele fez por merecer. Expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Sessai, Aiman e Talmai. E esses filhos de Anak não eram qualquer inimigo, certo? Nem um pouco. Eles eram o motivo do pânico da geração anterior.
Os tais gigantes. Exatamente. Em outros textos, eles são descritos como tão assustadores que fizeram os primeiros espiões se sentirem como gafanhotos. Então a vitória do Caleb é muito simbólica. É a vitória da fé sobre o medo. É o cumprimento de uma promessa pessoal. E ele não para por aí. Seu próximo alvo é Debir. E para motivar os guerreiros, ele faz uma oferta. Uma oferta e tanto. Quem tomar a cidade leva a mão da minha filha Axa em casamento. E quem aceita o desafio é Otiniel, que era sobrinho do próprio Caleb. Ele vai lá, vence a batalha e, como prometido, casa-se com Axa. Parece final de um conto de fadas, né? O herói vence e fica com a princesa. Só que a história não acaba aí, porque a Axa ela tá longe de ser só um prêmio. Ela tem um plano. Ela tem um plano. Eu adoro essa cena. O texto diz que ela desce do jumento, dá para imaginar a determinação, e vai direto ao pai. O diálogo é ótimo. Ela diz, quero que o senhor me dê um presente. E Caleb, como um bom pai, pergunta, o que você quer? E a resposta dela é de uma inteligência, assim, Absurda. o que ela pede. Ela diz, o senhor me deu uma terra seca, no Negueb. Me dê também fontes de água. Uau! Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe a visão estratégica dela. Numa região semiárida, ter terra era bom. Mas ter água era tudo. Era tudo. A água significava vida, rebanhos, agricultura, prosperidade. Significava poder. Ela entendeu que a terra do dote não teria valor real sem acesso garantido a esse recurso. É impressionante a visão dela, porque a gente pensa em herança como terra, um bem estático. Ela pensou em recursos. Ela pensou no que faz a terra produzir. É uma mentalidade quase de empreendedora, não só de herdeira. Ela não pediu mais terras, pediu o que tornaria a terra que já tinha viável e valiosa. E a reação de Caleb é igualmente notável. Ele podia ter dado só uma fonte ou reclamado, né? Poderia. Mas o texto diz que ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele foi generoso. Reconheceu a sabedoria, a audácia da filha e garantiu o futuro daquela nova família. É uma pequena joia no meio de um registro de fronteiras. É uma história de sucesso total. Caleb cumpre a promessa, Otiniel vence, Axa garante o futuro. Parece que está tudo dando certo para eles. Um microcosmo da vitória de Judá. Mas será que essa é a história do capítulo inteiro? Essa é a grande questão. Porque depois dessa história inspiradora, o texto volta para o modo lista. Ah, a lista de cidades. E é uma lista enorme, agrupada por região. As do Negueb, as das planícies, as das montanhas, as do deserto. É para não deixar dúvida da vastidão da herança de Judá. O texto quer martelar a ideia de posse, de domínio total. Exato. Mas, depois de toda essa celebração, o capítulo termina com uma frase curta, quase jogada, que muda todo o tom da história. É o versículo 63. E ele funciona, assim, como um balde de água fria. Totalmente. É uma história de sucesso total. Caleb cumpre a promessa, Otiniel vence, Axa garante o futuro. Parece que tá tudo dando certo para eles. Um microcosmo da vitória de Judá. Mas será que essa é a história do capítulo inteiro? Essa é a grande questão. Porque depois dessa história inspiradora, o texto volta para o modo lista. Ah, a lista de cidades. E é uma lista enorme, agrupada por região. As do Negueb, as das planícies, as das montanhas, as do deserto.
é para não deixar dúvida da vastidão da herança de Judá. O texto quer martelar a ideia de posse, de domínio total. Exato. Mas, depois de toda essa celebração, o capítulo termina com uma frase curta, quase jogada, que muda todo o tom da história. É o versículo 63. E ele funciona assim, como um balde de água fria. Totalmente. É uma história de sucesso total. Caleb cumpre a promessa, Otiniel vence, Axa garante o futuro. Parece que tá tudo dando certo para eles. Um microcosmo da vitória de Judá. Mas será que essa é a história do capítulo inteiro? Essa é a grande questão. Porque depois dessa história inspiradora, o texto volta para o modo lista. Ah, a lista de cidades. E é uma lista enorme, agrupada por região. As do Negueb, as das planícies, as das montanhas, as do deserto. É para não deixar dúvida da vastidão da herança de Judá. O texto quer martelar a ideia de posse de domínio total. Exato. Mas, depois de toda essa celebração, o capítulo termina com uma frase curta, quase jogada, que muda todo o tom da história. É o versículo 63. E ele funciona, assim, como um balde de água fria. Depois de tanta celebração, o texto diz: mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. É um mas muito, muito pesado. Um mas que redefine tudo que veio antes. E aí é que a coisa fica estranha. No meio de tanta vitória, o capítulo termina com uma nota totalmente fora do tom. O livro de Josué é, em grande parte, uma narrativa de sucesso absoluto. E esse versículo é o primeiro sinal claro de que a tarefa ficou inacabada. E não em qualquer lugar. Em Jerusalém, a cidade que se tornaria o centro político e religioso de Israel. Mas isso é estranho. Se a promessa de Deus era de vitória total, como os escritores lidaram com essa contradição? Eles estão criticando a tribo de Judá aqui? Essa pergunta de $1 milhão. E a nota da versão Nova Almeida atualizada aponta exatamente para essa tensão. A frase, não puderam expulsar. Sim. Ela entra em choque direto com a promessa feita por Deus a Josué no início do livro, de que ninguém poderá resistir. Então não é só um relato militar, é um problema teológico. Exatamente. A narrativa sugere uma falha humana. Seja por falta de fé, por desobediência ou talvez até por um acordo político pragmático que eles fizeram. O fato é que a promessa não se cumpriu totalmente por causa da ação ou da falta de ação do povo. Então, em contraste direto com a fé e a ação de Caleb, que conquistou a herança dele por completo, Perfeito. a tribo como um todo falha no seu desafio mais estratégico. Exatamente. A história pessoal de Caleb, que a gente acabou de ver, foi colocada ali de propósito, para criar esse contraste. Ele, o indivíduo, teve fé e venceu os gigantes. A tribo, o coletivo, não conseguiu tomar sua cidade mais importante. E essa falha em Jerusalém é mais do que um detalhe. É uma semente. É o prenúncio de todos os problemas que vão explodir no livro seguinte, o livro de Juízes, que é basicamente um ciclo sem fim de desobediência, opressão. E um clamor desesperado por libertação. Isso. Jerusalém se torna um símbolo da tarefa inacabada de Israel. Uau, é uma imagem final muito poderosa. Depois de descrever um mapa perfeito, fronteiras definidas, heróis como Caleb, a história termina com essa imagem de convivência forçada. Duas populações, os de Judá e os jebuseus, dividindo espaço na cidade que deveria ser o coração da sua terra. Não é uma imagem de paz, né? Não, é de tensão latente. Uma situação instável que vai definir o cenário político por séculos, até que o rei Davi finalmente conquiste a cidade. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente desenhou um mapa vasto de Judá, celebrou a coragem de Caleb e a astúcia de Axa, e no fim ficamos com o enigma de Jerusalém. Uma vitória incompleta no coração da terra. E o texto nos deixa com essa dualidade fascinante.
De um lado, a certeza de um plano divino, detalhado, quase cartográfico. E do outro? A realidade de uma execução humana imperfeita, com suas falhas e limites. E isso nos leva a refletir, né? Nos nossos próprios mapas para a vida, nos nossos projetos. Quantas vezes a gente não se depara com a nossa própria Jerusalém? Aquele objetivo central que permanece inconquistado. Exato. Aquele desafio que exige não apenas força, mas talvez uma convivência complexa com aquilo que ainda não foi resolvido. É um lembrete de que, mesmo nas maiores histórias de sucesso, muitas vezes são as partes inacabadas que de fato moldam o que vem a seguir.